pessoal, tudo bem? Entrando agora aqui na nossa segunda aula a respeito de construção de trabalhos acadêmicos, de um formato bem simples, para os alunos do primeiro ano do curso integrado de informática. Na primeira aula, a gente montou uma estrutura básica com capa, folha de rosto, um espaço para o resumo, para as listas, o sumário e as sessões, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referência, tá bom? Esse é um modelo bem simples mesmo, tá ok? Para quem está no primeiro ano do integrado, começar a se acostumar. E nessa segunda videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre como complementar, preencher, escrever cada uma das sessões, tá ok? Vale de antemão deixar bem claro aqui, muito cuidado com plágio, com cópia, tá? Isso, além de ser muito antiético, de ser crime, não desenvolve, não ajuda a desenvolver nem a aprendizagem de vocês, e também a ciência. É muito importante quando você lê 2, 3 artigos, trabalhos sobre um assunto e depois você exprime a sua opinião, o que você entendeu, compreendeu, ok? Então, tome cuidado com isso aí. É muito mais valioso algo autoral, que você constrói com suas palavras, com suas experiências, do que um copia e cola. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V em trabalhos não é legal, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pega o trabalho acadêmico, a capa, a gente já falou, folha de rosto também bem padrão, a gente chega no resumo, que talvez seja a primeira parte, assim, é onde a gente tem que trabalhar. A dica que eu dou para o resumo, gente, é deixem para fazer o resumo no final do trabalho, tá? Aqui a gente vai fazer agora, só para ficar mais organizado, mas deixem para o final. Porque um resumo, tá? Ele é um texto curto, tá? Ele é um parágrafo, vamos assim dizer, mas ele nem tem aquele espaçamento de parágrafo, ok? E nele, o nosso objetivo é contar o que é esse trabalho. Então a gente dá uma contextualizada rápida, o resumo é muito pequeno. Então a gente explica, aquele título que a gente está trabalhando, qual que é a ideia do trabalho, para a pessoa que está lendo compreender o que a gente está falando. A gente conta também por que esse trabalho está sendo feito, quais são as motivações, as justificativas, ok? A gente também dá uma pincelada, qual que foi a metodologia que esse trabalho usou. O que é a metodologia? Como que ele foi elaborado? Como que ele foi construído? Foi em cima de pesquisa? Em cima de outros textos? Foi o desenvolvimento de um software, por exemplo? Foi entrevista? Foram questionários? A gente conta como que foi essa metodologia, como que a gente fez essa elaboração. E, por fim, a gente deixa um pouquinho das considerações finais, das conclusões que a gente trouxe. Ok? É muito interessante a gente trabalhar nesta perspectiva, porque a pessoa, quando ela pega o seu trabalho para fazer, a primeira coisa que ela vai ler é o resumo. E aí, se for uma pessoa que está pesquisando sobre determinado assunto, ela dá uma lida no seu resumo e vai verificar se aquele trabalho cabe ou não cabe a leitura completa, ok? Então é muito interessante você montar um resumo rico, tá? Que consiga, resumidamente, exprimir a ideia do seu trabalho, ok? Eu vou colocar aqui na tela um exemplo de um resumo que eu tenho, tá? De um trabalho que é meu, então assim, não tem problema, tá? De novo, não se preocupem com o conteúdo, tá? Com o texto. Vamos nos ocupar aí realmente com o formato, tá bom? Então vamos lá, vou copiar ele para cá. Prontinho. Com o resumo aqui, repare que o formato dele, tá? É um texto, tá? Como se fosse um parágrafo, mas sem aquele espaçamento de um e-mail, certo? Em algumas revistas, algumas publicações, a gente tem que colocar essa parte que está aqui no final de palavras-chave, cuja ideia são aquelas palavras principais dentro da sua pesquisa, tá? Eu vou tirar para esse primeiro momento que a gente está fazendo, certo? Mas a ideia do resumo é essa aqui. Se você pegar esse trabalho para dar uma analisada, de novo, tá, gente? Esse é um texto meu, estou usando ele como exemplo, não tem problema, a questão é do conteúdo, tá? Primeira parte dele aqui, a gente dá uma contextualizada, a gente fala um pouquinho, sobre o contexto que o trabalho está sendo feito. Depois, a gente fala um pouquinho do objetivo, o que a gente está perseguindo, o que a gente está tentando com esse trabalho, certo? Agora, a gente vem aqui e explica um pouquinho da metodologia, como que foi feito. Esse caso aqui foi entrevista, questionário e tudo mais. E, por fim, a gente traz alguns dos resultados, tá, que podem ser interessantes. Então, essa organização aqui te deixa construir um resumo que fica bem interessante para quem for acompanhar o seu trabalho, ok? O link desse trabalho vai estar compartilhado aí nos comentários, então dá para
para vocês acessarem também. De novo, gente, não se preocupem com o conteúdo, tá? É só como exemplo. E também tirem, logicamente, essa formatação que eu estou usando aqui de destaque, que é só para dar uma evidenciada, tá bom? Então, a parte de resumo é isso, ok? Ele fica numa página independente, ok? Antes das nossas listas. Essas listas a gente não vai ver hoje, a gente vai ver na próxima videoaula, tá ok? Então, a gente segue. A parte de o sumário está pronto, né? Só lembro a todos, por favor, atualizem o sumário de vocês, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Beleza? E a gente chega na parte dos elementos textuais do nosso trabalho, tá? Começando aqui com a introdução. Gente, a parte de introdução, certo? O objetivo dela é explanar, né? É mostrar o que você está pesquisando, quais são os objetivos, certo? Qual é a justificativa para aquele trabalho? Se você já tem alguma hipótese, você já pode trazer essa hipótese, certo? E deixar isso bem claro, tá? A função aqui é deixar bem claro para quem vai ler o seu trabalho o que você pretende fazer, tá? De que forma, o que te motiva e contextualizar. Então, vocês vão ver alguns trabalhos que vão trabalhar no seguinte formato. Ele vai ter uma subseção aqui, contextualização, outra, objetivos. Aqui dentro dos objetivos, às vezes a gente até encontra, né? Objetivo geral e 1.2.1, objetivo específico, certo? Aqui normalmente nos objetivos específicos são no plural, tá ok? Se a gente quiser que isso aqui apareça no sumário, não se esqueça de selecionar, alterar aqui, certo? Para título 2, título 3, aí, o título 1 depende do que você está fazendo, tá? Isso se vocês quiserem, tá ok? Mas voltando à introdução, então a gente pode dividir os objetivos nesse formato, tá? A gente pode trazer uma seção de justificativa, não tem problema, tá? A gente fazer assim. Agora, se você quer um trabalho um texto mais corrido e tudo mais, certo? A gente também pode eliminar todas essas seções e trazer essas seções de um texto corrido, ok? Então, eu vou de novo dar uma paradinha no vídeo aqui e vou trazer um texto, tá? Esse texto que eu vou trazer para cá, até por parte de exemplo, é um texto da Faculdade de Ourinhos, tá? Bem legal a dinâmica que eles usam para explicar, certo? Então, estou aqui referenciando de onde eu estou tirando, ok? Vou trazer aqui só para mostrar para vocês como isso fica bem claro, tá bom? De novo, o importante não é o conteúdo que eu estou apresentando, tá? Mas o formato, a forma como a gente está fazendo, beleza? Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente acertar o texto e já volto. Pronto, pessoal, com o texto aqui, né? De novo, texto da Faculdade de Ourinhos, disponível no site deles, tá? fio.edu.br, bem legal, tá? Estou usando aqui, muito obrigado por compartilhar, é bem interessante, tá bom? Gente, então é o seguinte, vamos lá, introdução, né? De novo, o que nós temos aí na parte de introdução? Uma contextualização, certo? Se vocês pegarem esse primeiro parágrafo aqui e derem uma analisada, ok? É uma contextualização. Ele vai trazer o tema do projeto, certo? A natureza desse projeto, qual que é o conceito, né? Aonde que ele está inserido, ok? Então, fundamental começar a introdução do seu trabalho, isso, contextualizando, tá? Qual que é o tema, aonde que ele está inserido, qual que é a natureza. Depois, tá? A gente vem aqui para uma parte que também é importante colocar na introdução, que é a parte do problema, tá? Todo projeto ele é em cima de um problema. Então, se eu vou pesquisar sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis, qual que é o problema, tá? É a usabilidade, é o desenvolvimento, são pessoas e tal, certo? Então, deixar claro. Normalmente, vocês podem ver aqui, tá? É legal, é comum, né, até terminar com uma pergunta ou trazer uma pergunta para deixar bem claro, ok? Em cima dessa pergunta, do seu problema, você já pode desenhar algumas hipóteses, tá? Essa parte aqui, para os trabalhos que vocês estão fazendo para a disciplina de fundamentos, não precisa de se preocupar não, tá? Mas para alguma disciplina pode ser interessante. Você, de cara, né, já deixa uma ideia do que você vai estar procurando, o que você vai estar pesquisando, tá ok? Então, essa parte aqui de hipótese. Seguindo, e essa parte aqui ela é obrigatória, ela é essencial, ela é fundamental no trabalho de vocês, tá? Objetivos, né? Deixa bem claro quais são os objetivos que você está procurando, ok? Pode ter um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Você pode quebrar isso aqui em uma seção, por exemplo,
tá? Por exemplo, pode fazer isso aqui, não tem problema. 1.1, objetivos, certo? Na verdade aqui eu tenho que botar ele de azulzinho, né? Para ficar combinando, certo? Podemos criar uma subseção aqui, não tem problema, podemos deixar, o importante é deixar evidente quais são, tá? Quais são os objetivos, ok? Então, de novo, quais são os objetivos que a gente vai trabalhar? Seguindo, justificativa. Por que nós estamos fazendo esse trabalho? Tá? Por quê? Então, se vocês forem lendo essa parte aqui, de novo, esse documento vai estar disponível, fica claro qual é o objetivo, por que esse trabalho está sendo feito, ok? E, por fim, alguns trabalhos trazem, outros não, não é uma regra, tá? Que é uma organização, esse trabalho, a seção 2 apresenta isso, a seção 3 é tal tema, certo? Então, fica bem interessante. Então, voltando aqui, introdução. Façam 1, 2 parágrafos contextualizando o que vocês estão pesquisando, tá? Qual que é a natureza, qual que é o tema que vocês estão procurando, ok? Então, por exemplo, um dos temas que vocês podem procurar é blockchain, tá? De onde surgiu, por que isso está em moda, por que isso está sendo discutido, ok? Seguindo, quais são os problemas, qual que é a pergunta que te instiga a fazer esse trabalho? Deixa ela evidente, conta para quem está lendo o seu trabalho, ok? Terceiro, hipóteses. O que você imagina em cima dessa resposta, dessa pergunta? Quais são as respostas que você imagina? Também você pode deixar aqui, beleza? Próximo, objetivos. Fundamental, deixa claro quais são os seus objetivos, beleza? Por fim, justificativa. Ok? Essa justificativa você pode usar, né? Uma motivação de mercado, tá? Uma motivação pessoal, uma motivação que te incomoda, tá, ok? Algo que você quer transformar. Então, deixa claro essa parte, beleza? Então, a introdução pode ser feita nesse formato, ok? Seguindo, a gente chega na parte de desenvolvimento, tá? Essa parte aqui é uma parte longa do trabalho normalmente, tá? É onde você constrói realmente seu trabalho. Algumas pessoas vão incluir aqui, né, o referencial teórico, tá? O que é o referencial teórico? Quando você vai fazer pesquisas de artigos, tá? De livros, a respeito do assunto que você está pesquisando, ok? Então aqui, esse capítulo, ele não necessariamente precisa de chamar desenvolvimento. Então se eu estou trabalhando sobre blockchain, tá? Eu vou colocar aqui 2 conceitos de blockchain, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum. Aqui é a hora de você construir, ok? Normalmente, dentro dessa parte de desenvolvimento, a gente tem um referencial teórico. Uma dica boa para vocês pesquisarem, tá? É o Google Escolar ou o Google Acadêmico, tá? O pessoal chama dos 2 nomes. É um buscador do Google, tá? Voltado para artigos científicos, tá, ok? Então, por exemplo, posso pesquisar aqui, ó, o que é blockchain. Até tem aqui a pesquisa, certo? Quando eu faço essa pesquisa, eu vou encontrar aqui livros, tá? Artigos. Eu vou abrir alguns aqui para a gente seguir de exemplo, tá, ok? E aí, já fica até a dica para vocês aí, certo? Então, aqui tem um artigo. Algumas, né, dessas publicações, elas precisam de cadastro, de registro, outras até são pagas, tá? Algumas não são. Então, é interessante a gente pesquisar usando esse formato. Eu não vou baixar aqui não, tá? Repare que o resumo aparece aqui, tá? Por isso que eu bati naquela tecla que o resumo é importante. A gente lê e verifica, poxa, isso me interessa, isso não me interessa, tá bom? Então, tomem cuidado com essa pesquisa, tá? Cuidado com pesquisas em blogs, na própria Wikipedia. Nada contra a Wikipedia, é muito legal para você ler, entender, né, tirar um conceito, mas não para você usar em um trabalho acadêmico, até porque a Wikipedia, por ser uma enciclopédia colaborativa, às vezes você cita uma coisa que está ali, passa uma semana, alguém vai lá e atualiza, edita, tira aquele assunto, tá, ok? Então, é interessante vocês aprenderem, se acostumarem a fazer esse tipo de pesquisa, tá? Por que é legal você pesquisar um artigo? Porque é um trabalho que alguém escreveu, né? Foi revisado, foi aprovado por uma comissão, foi publicado por uma revista, por um site, ou seja, é algo muito confiável, tá, ok? Então, tomem cuidado aí, façam esse tipo de pesquisa, tá? Outro jeito de vocês pesquisarem também, no próprio Google, tá? No próprio Google você pode pesquisar, né? O que é blockchain, por exemplo.
e colocar esse file type aqui, PDF, que aí ele vai pesquisar somente arquivos em PDF, ok? Então, também é mais uma forma que vocês podem estar usando. Assim, a parte de desenvolvimento é muito interessante você trazer esse referencial teórico. Por quê? Nós estamos numa fase, tá, de estudantes que a gente tem que basear o que a gente está falando nas falas, nas experiências, nas citações de outros autores. A gente vai ver nas próximas aulas como fazer uma citação, como fazer uma referência, podem ficar tranquilos, mas na hora de desenvolver seu trabalho, tomem cuidado com isso, tá? Busquem trazer essas referências, construir esse referencial teórico para ajudar a você a fundamentar o seu trabalho, tá? Para mostrar que você fez uma pesquisa, que você não está falando de achismo, ok? Lógico que é muito interessante e essencial que você expresse a sua opinião também, mas é muito importante que você case isso, né, com uma pesquisa para dar esse fundamento, ok? Então, essa parte de referencial teórico aí, tá? Eu não vou colocar aqui um modelo porque isso aqui é mais livre, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem que a gente deve usar. Outro capítulo que normalmente a gente inclui aqui, tá? É uma parte de material e métodos, tá? Algumas pessoas vão chamar de metodologia, certo? Esse aqui pode ser, por exemplo, um capítulo 3, vou até colocar aqui como um capítulo 3, tá? De novo, quando a gente está trabalhando com a parte do desenvolvimento, é hora de construir o nosso trabalho. Então tá, estou colocando aqui como um título. Ah, tá, não ficou maiúsculo, tá? Vou vir aqui, posso selecionar tudo aqui. É bom que a gente vai conhecendo as ferramentas. Formatar, a gente tem texto aqui, ó, né? Usar maiúsculos e minúsculos. Então, quer todos em maiúsculo. Beleza, negrito, ok. Certo? O que eu quero mostrar com vocês? A gente pode ter mais de um capítulo dentro da parte de desenvolvimento, tá? Então, assim, poderia ser conceito de blockchain na prática, não tem problema. E um desses capítulos que nós podemos usar é esse capítulo de metodologia, tá? Para os trabalhos de fundamentos, eu não estou exigindo, não estou pedindo, tá ok? Mas é interessante você já ir criando o hábito sobre essas pesquisas, tá? Aqui é o jeito de você contar, tá? Como você fez essa pesquisa, como você construiu ela. Se você pesquisou em artigos, em livros, se você fez uma pesquisa bibliográfica, nesse caso, né? Se você fez uma pesquisa a partir da opinião, né, de pessoas, aí você aplicou um questionário, você fez entrevista, certo? Se você foi um experimento e aqui você está relatando esse experimento, certo? Se você desenvolveu um sistema e aqui você vai estar relatando esse sistema. Então, é comum também a gente encontrar esse capítulo, tá? Material e métodos ou metodologia dentro dos trabalhos acadêmicos, ok? De novo, não é muito o objetivo da nossa disciplina, tá? A gente explorar isso, mas né, já chama atenção para vocês disso. Tipo de pesquisa, tá? Como essa pesquisa que você está fazendo, beleza? E, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa baseada, né, em artigos que você está pesquisando, você está fazendo uma pesquisa bibliográfica, né, que aí a partir de materiais publicados você está lá pegando aquele conteúdo e está sintetizando aqui no seu trabalho. Então já fica uma dica aí para quem for colocar, né, esse primeiro trabalho que vocês estão fazendo de fundamentos, né, acredito eu que a maioria vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Lógico que alguém quiser desenvolver dentro daqueles temas alguma coisa, também não tem nenhum tipo de restrição, beleza? Seguindo, a gente chega, né, vou atualizar aqui para 4, né, nas considerações finais ou conclusões. Eu prefiro considerações finais, acho conclusões muito forte, né? Acho que às vezes, quando a gente faz um trabalho curto, tiro curto, como vocês estão fazendo, a gente tem considerações finais. Agora, tirar conclusões de cima daquele ponto é um tanto quanto arriscado, certo? Então, aqui dentro das considerações finais, é um momento onde, né, a gente pode ampliar isso aqui em mais capítulos, tá? Por exemplo, a gente pode criar um capítulo de resultados e discussões aqui dentro, certo? Então, por exemplo, eu posso trazer resultados e discussões para cá, perdão, vou acertar aqui, 4, 5, certo? Posso trabalhar com essa ideia aqui, vou até colocar ele como título também, 12, vou mudar a fonte também para maiúsculo, só para manter o padrão e a gente vai conhecendo os recursos, certo?
Mas a gente pode criar um capítulo de resultados e discussões. Esse capítulo, normalmente, quando a gente faz uma pesquisa, né, que envolve questionário, que envolve desenvolvimento, que envolve entrevista, esse capítulo é essencial para você mostrar quais foram os resultados e você vai discutir esses resultados, ok? Para o nosso trabalho da disciplina de fundamentos, não, também de novo, não tem tanta necessidade de vocês trabalharem, tá? Porque é o primeiro trabalho nesse formato que a gente está fazendo, a gente está indo mais leve, né? Mas também já estou abrindo aí, dando a dica para vocês. Esse capítulo, essa sessão, normalmente é uma sessão que você pode trazer números, se você tiver, gráficos, certo? Trechos de falas das pessoas que você entrevistou, por exemplo, ou que elas responderam em questionário, entra aqui, beleza? Por fim, né, voltando aqui às considerações finais, às conclusões, é o lugar onde a gente vai realmente encerrar o nosso trabalho, tá? Não é uma sessão longa, é uma sessão onde normalmente, né, você volta, tá? Volta ao objetivo. É muito importante que você conclua o seu trabalho, né, mostrando que aquele objetivo que você se propôs lá na introdução foi cumprido, ok? Então, poxa, eu estou cumprindo aqui o meu objetivo, certo? Então, eu volto no meu objetivo e depois, tá? Eu mostro como foi atingido, tá? Como ele foi atingido, certo? Então, é importante isso, a gente volta, tá ok? Mostra como ele foi alcançado aí, talvez seja melhor, né? Nós podemos também citar limitações do nosso trabalho. Aqui, gente, não tem problema algum citar as limitações, não é vergonha, não é demérito, tá? É reconhecimento. Dificilmente a gente faz um trabalho muito, muito completo, tá? Então, o que a gente faz aqui nesse momento é reconhecer. Olha, esse trabalho, a gente só conseguiu fazer pesquisas em poucos artigos, porque a gente não estava tendo acesso, certo? A gente não conseguiu fazer uma pesquisa maior nos livros, ou se eu fiz uma entrevista, eu consegui entrevistar apenas pessoas de Três Corações, eu não consegui entrevistar pessoas de outras regiões, então esse resultado, né, tem esse detalhe, a gente pode trazer, tá ok? E também trabalhos futuros. Desse trabalho que vocês estão terminando, concluindo, o que pode vir pela frente aí? Né? O que pode vir a seguir aí, certo? Então, poxa, eu fiz um trabalho de blockchain, eu conceituei. Daqui para frente, poxa, eu posso tentar fazer uma implementação e discutir como que é essa implementação. Eu posso fazer um trabalho comparando o blockchain com as tecnologias que são usadas hoje, né? Comparadas a ele, ok? Então, é essa ideia. Pessoal, esse capítulo aqui de considerações finais, por favor, façam no trabalho da disciplina, tá? E tentem trazer essas 3 visões aqui, tá? Esses 3 itens dentro dele, tá bom? Não é uma sessão muito grande. Caminhando para terminar o nosso trabalho, a gente vai ter aí o último capítulo, tá? As referências bibliográficas. Aqui nós vamos citar todas as fontes, tá? De onde nós fizemos algum tipo de pesquisa. Então, o que são fontes, né? São sites, são livros, são artigos, são vídeos, entrevistas. Nós temos várias e vários tipos de fontes, ok? E a parte de referência, o que cabe a ela é deixar claro para quem está lendo o seu trabalho de onde você tirou essas informações. Até porque se ela quiser pegar uma informação mais detalhada, ela pode vir aqui e pegar, certo? Para fazer essas referências, nós temos que seguir a ABNT, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ela traz um monte de regulamentação para várias áreas e uma é a forma de fazer trabalho acadêmico, tá? A ideia do trabalho acadêmico, gente, é comunicar, é ajudar a expandir a ciência, tá? É difundir conhecimento. Por isso que ele tem essas normas, para facilitar esse compartilhamento, tá ok? Nas próximas aulas, a gente vai estudar algumas regras da ABNT, tá? Estou tentando fazer umas videoaulas menores, então eu estou parando por aqui, ok? Lógico que a gente poderia continuar o trabalho aqui, ter apêndice, ter anexo, se for o caso, mas como o foco do nosso trabalho, dessas videoaulas, é o trabalho da nossa disciplina de fundamentos, tá? A gente vai parando por aqui, beleza? Então, deu para dar uma passada em cada sessão, para vocês terem uma noção do que a gente precisa fazer, tá? De novo, para o trabalho da disciplina, a introdução, eu vou atualizar aqui o nosso sumário, né? Bacana a gente deixar. A introdução é fundamental,
o desenvolvimento é fundamental, tá? E aí eu acredito que vocês vão fazer muito referencial teórico mesmo, tá ok? E as considerações finais também, certo? Então, por favor, façam, tá? Esses 3 tópicos, tá? E, lógico, as referências a gente vai trabalhar. Na próxima videoaula, a gente vai ver como a questão de gerar lista de gráficos, lista de figuras, tá? Questão de usar citação, referências, como usar a base da BNT, tá ok? E a gente vai seguindo assim, beleza? Então, não deixem de assistir a primeira aula, assistam essa e aos pouquinhos a gente vai acertando, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.